eu errei demais. Enquanto eu estava começando, né, eu errei. Por quê? Justamente porque eu buscava um milagre. Eu buscava, assim, eu falava, o problema é a minha receita. Deixa eu achar outra receita aqui. Não, agora é receita, tá vendo? Essa receita não funciona. Aí eu achava outra. Eu buscava um monte de receita. Enquanto isso, eu não estudava e eu não pensava o suficiente para tentar entender por que e se a minha massa estava pronta ou não, tá? Faz sentido? E aí, só quando eu mudei a minha mentalidade a esse respeito e parei de ficar focada em resultados, falar, nossa, minha massa tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. E eu comecei a focar no aprendizado, que foi quando eu comecei a pensar o pão. Isso é, assim, eu gosto de usar essa expressão, pensar o pão, porque é ela que faz toda a diferença quando a gente está aprendendo e nos nossos resultados, beleza? Então vamos lá. Além, né, de eu aprender a pensar pão, eu tive que me permitir errar. Eu achava muito difícil errar, né? Como eu já falei para vocês em outras aulas, para mim esse fato de errar era complicado porque eu estava acostumada a não poder errar. Então, só que uma coisa mudou. Eu me apaixonei pelo pão. Quando eu me apaixonei pelo pão, a minha paixão pelo pão se transformou em amor, em respeito e em gratidão, né? E com isso, né, eu fiquei assim tão feliz e tão grata com esse ofício que eu me permiti errar e eu passei a amar aprender com os meus erros. E foi só assim, né, que eu comecei a desenvolver essa forma de pensar o pão e apelidei até o método que eu criei na minha cabeça para entender, para pensar o pão de método pão, né? Que tem os conceitos de processo, de análise e amor, que eu gosto de colocar o amor bem enfatizado, e organização, tá? E foi com essa prática da panificação aliada ao conhecimento que eu comecei a ter muito prazer fazer pão. Porque o pão parou de ser essa coisa desconfortável e completamente assim que a gente não entende e passou a ser um aprendizado constante e que me deixa muito feliz. E eu quero também que vocês fiquem muito felizes aprendendo o pão, tá? Então, o que acontece, né? Agora, olha só, esse obstáculo, será que a massa tá pronta? Será que eu posso colocar esse pão no forno, né? Esse obstáculo é o seguinte, ele não é, o que não é isso? Eu não vou te falar aqui que tem uma fórmula mágica, eu não vou te falar que vai ser fácil você aprender a ler essa massa, tá? Mas, o que acontece? A gente aprende, a gente tem sinais, ela dá sinais pra gente, e a gente vai conversar sobre esses sinais aqui hoje, tá? O que acontece? Mesmo se você souber muito, se você tiver muita experiência, se for um padeiro assim que já tem algum ano aí, 1, 2 anos, né, fazendo bastante pães, você ainda vai ter essa dúvida, tá? Meus professores com quem eu estudei fora do Brasil, que eu considero que são alguns dos melhores padeiros desse mundo, né? Entre eles tem a Vanessa Kimball, da Sourdough School, lá na Inglaterra, tem o Cláudio Perrando, que é o padeiro alemão, que é especialista em pães maravilhosos, com um miolo aberto, estruturas incríveis, né? Esses caras também têm essa dúvida. Será que a massa está pronta para o forno? A diferença é que eles sabem exatamente o que eles têm que avaliar nessas massas para que eles saibam se eles podem ou não colocar no forno, tá? E é isso que eu estou tentando aqui passar para você hoje. Tem como a gente ter conhecimento para que a gente possa tomar decisões no momento de colocar a nossa massa no forno, tá? E nada disso tá em receita, tá? Você só consegue aprender a ver os sinais da massa com conhecimento organizado, lógico e aliado a testes. Ou seja, quando você conhece e coloca a mão na massa. Sabe o que é isso? Isso é método. Método. Isso não é receita, tá?